A gente não pode ter a pretensão de achar que a gente vai mudar o mundo, mas se a gente mudar a gente e de certa forma sermos modelo para o outro, já é o caminho mais fácil e suficiente. Então, se não é assim, tem que ser assado, né. Mas se a gente não experimentar, eu diria que a gente não aprende, porque só ler ou até só ouvir, sem experimentar, não cresce de experiência. Porque vizinho também não é só aquele de parede, né. Se eu tenho a 3 quadras de onde eu vivo, uma obra acontecendo ou um pancadão acontecendo, É teu vizinho. é meu vizinho. Olá, eu sou Vanessa Muniz e estamos no nosso Opinião Sem Muros do canal do Conde TV, o programa que veio para revolucionar e movimentar o mercado, o ecossistema condominial, trazendo grandes transformações na minha vida e na de vocês. Quebra o muro, preview? Pessoal, já vou começar fazendo uma pergunta a vocês, porque o programa de hoje é para nos trazer grandes reflexões, para que a gente possa verdadeiramente pensar no aqui e no agora, dentro e fora dos muros. E eu vou começar com uma pergunta: como é que está sendo o seu comportamento com o vizinho ao lado? Você já pensou nisso? O vizinho, normalmente, é o nosso parente mais próximo. Você tem se dado bem com ele? Você tem conversado com ele? Quantas vezes você olhou face to face para o seu vizinho? Como é que tá esse bate-papo? A gente vai falar sobre isso e muito mais. E para isso, nós temos um convidado que eu digo para vocês, ele é o cara. E sabe por quê? Porque ele me inspira desde o dia que eu o conheci. E eu tenho certeza que ele vai te inspirar também. Está na hora da gente sair do muro, quebrar o muro, parar de se escorar no muro e nos unirmos com as pessoas que a gente precisa estar mudando a nossa vida. Michel Rosenthal Wagner, olha que nome forte. Ele é advogado, mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC de São Paulo, mediador de conflitos de vizinhança urbana, principalmente em condomínios e facilitador de diálogos construtores da paz. Além de professor, e vocês vão ver a aula que ele vai dar, e palestrante. Fora todo esse currículo, pessoal, que aqui é só o resumo, ele é um grande ser humano, uma grande pessoa que eu tenho a alegria de poder chamar de amigo. Michel, que alegria ter você aqui. Você não faz ideia do quanto eu estava esperando por este momento. Acho que eu faço ideia sim, Vanessa. Eu não estava esperando, mas estou contente de estar, como você bem falou, aqui e agora aqui. É isso. E você fala algumas palavras como inspiratória, você me inspira, né, a coisa da inspiração, que é o que a gente procura fazer, seja nesses programas, seja no dia a dia, falando, escrevendo e mais além, né, que é inspirar. E a gente fica pensando também como é que eu afeto as pessoas, porque está todo mundo de alguma forma, não vou colocar muitos termos negativos, mas adormecido numa realidade que de alguma forma não é o todo da realidade, ela só faz parte. Eu gosto muito dessa história dos 100 muros, porque quando eu olho para condomínio, e esse é o tema que a gente vai tratar, e eu estava falando agora há pouco com uma pessoa aqui na outra sala que falava: "Condomínio é muito assim, assim, assim". Eu falei: "Mas a cidade também, isso eu já falo faz tempo. A cidade é um condomínio, o bairro é um condomínio e o planeta Terra também é um condomínio". Então a gente pode realmente transcender e usar como ferramenta a legislação, os usos e costumes, a jurisprudência, aquelas coisas que o direito traz como sabedoria, para olhar para os condomínios de uma forma diferente.
Eu tenho sempre uma ideia que eu gosto de explicar, que é, quando eu olho para um prédio, eu posso olhar os muros que separam, inclusive, as pessoas dentro de uma família, que também é um condomínio, tem área comum, área privativa, lugar que pendura a escova de dente, ou a toalha, ou a calcinha e a cueca, né? Eles são lugares privativos. Vai no lavabo, já é comum. Vai no banheiro, ele é dividido, e assim vai, né? As gavetas, né? Essa gaveta é minha, essa gaveta, isso também é condomínio. E nesse contexto, uma coisa que eu ouvi, não é minha frase, faz um tempão atrás, eu gosto de trazer como reflexão, quando eu falo de vizinhança, e esse é o além do condomínio, é o que eu tenho, é a minha lente, né? Esse óculos aqui, uma das calibres que ela tem ali, multifocal, né? Nessa idade e Da tal, nossa mas eu idade. gosto de enxergar muito bem, Sim. né? Então, não é só observar a vizinhança, que é o que eu estudei aí bastante no mestrado, de fato, e fiquei surpreso que não havia muita gente que havia escrito ou falado sobre isso, porque quando eu olho o condomínio, eu olho um monte de pessoas. Eu não olho só os tijolos e os muros e etc. E aí, se a gente pensa, a própria humanidade é um condomínio e a minha família é um condomínio, e a escola é um condomínio, e as relações de vizinhança se dão em todo lugar. Então, aqui como reflexão que eu coloco é: será que eu sou um vizinho amigável, adequado, bom? Não é se os outros vizinhos me fazem bem ou mal, porque é um desafio. Eu digo sempre que eu trabalho com isso porque é um desafio para mim também. Ah, o cara sabe tudo, então ele resolve. Ele é mediador, chama ele que ele resolve. E as coisas eu só acredito que elas são co-construídas. E assim Isso. vai, fique à vontade É para isso, porque sim, essa reflexão, ela é muito importante e as pessoas, eu percebo, elas não estão tendo a paciência ou até a vontade, ou até, eu não diria o tempo, porque o tempo, ele é atemporal e a gente tem as mesmas oportunidades de movimento desse relógio. Então, eu não gosto muito de trazer as questões se as pessoas têm tempo, cada um lida com o seu tempo. Mas talvez falte um pouco de boa vontade, vou dizer essa palavra, talvez se você tiver uma outra, mas uma boa vontade em olhar um pouco além do seu próprio condomínio, olhar além do seu próprio muro, porque existem os muros invisíveis. A gente fala muito dos muros construídos, né, muito das questões materiais ali do condomínio, mas a gente tem os muros construídos, que às vezes a lente ela está suja e eu não consigo enxergar além daquilo que eu estou vendo. E a gente pode ter aquilo também como muro, pelo menos metaforicamente falando. Quando eu passo a olhar para o meu próprio umbigo, eu gosto de trazer esse termo, meu mundinho, achando que tudo gira somente em torno deste buraquinho e não consigo olhar além, eu já trago um muro ali para com o meu vizinho, para com o meu filho, que é o meu condômino mais próximo, dentro do meu universo do apartamento, quando a gente fala em apartamento, ou de uma casa dentro de um condomínio, do meu cônjuge, das pessoas que nos servem. A gente cria muros sem ter ali a materialidade do muro. E o convite que eu procuro fazer dentro dos prédios, por exemplo, que eu faço gestão, você é um vizinho legal? Eu tenho até, fiz um postzinho todo ilustrativo, escrevendo com carinhas bonitinhas, perguntando: será que você é um vizinho legal? A gente tem até no calendário, pelo menos no calendário do Brasil, no mês de dezembro, o dia do vizinho. A gente fala do dia do zelador, o dia do síndico, o dia, enfim, mas não fala muito dos vizinhos. A gente normalmente quer reclamar do vizinho, mas pouco se fala em agradecer ao vizinho. Então, nós criamos, de certa forma, vários muros invisíveis para com o que eu falo que é o parente mais próximo, né? O nosso vizinho, mas por conta dessa falta de boa vontade, eu volto na palavra boa vontade, de repente, e só de repente, dar a oportunidade de um diálogo, de uma conversa. Antigamente muito se falava: você posso buscar, bater na tua porta para buscar uma xícara de açúcar? E acontecia. As pessoas tinham um contato até mais próximo. Não que esses muros, mesmo os invisíveis, eles já não existissem. Mas hoje,
por conta do imediatismo, da tecnologia, são vários fatores, tá? Mas eu estou dizendo aqueles que me vêm primeiramente. Eh, do individualismo, do egoísmo, a solidariedade, a compaixão têm ficado um pouco esquecidas. E eu penso que com o vizinho a gente também tem que ter esse tratamento mais amoroso, mais empático, mais tolerante, para que os diálogos também aconteçam. Mas como você bem colocou, precisa partir da gente inicialmente. Estar disposto, estar aberto. Eu posso não querer conversar com o vizinho, mas estar aberta a um diálogo. E hoje os síndicos, eles têm sido usados muitas vezes como pontes, no melhor termo da palavra, né? Quando os síndicos se colocam também nesse papel de serem facilitadores, de serem pontes entre os vizinhos, para tentar uma harmonização, uma harmonia, um equilíbrio no sistema, ali naquele território. Como você enxerga como você enxerga Desculpa. todo esse contexto que, pelo menos eu enxergo, de que está acontecendo no nosso ecossistema condominial. E o nosso ecossistema condominial, ele é vivo, ele é feito de pessoas, não é? Como você enxerga isso? Será que eu estou tão equivocada? Será que eu estou tão alienada? Porque eu percebo isso, eu vejo que falta um pouco de boa vontade, né? No feriado passado, uma vizinha me procurou dizendo que tinha barulho na minha unidade privativa. Aí eu disse para ela: puxa vida, eu estou muito preocupada. Ela disse: por quê? Eu disse: porque não tem ninguém no apartamento. Ah, Eu falei: o barulho tá vindo de algum outro lugar, porque se não tem ninguém no meu apartamento, é um problema. Ela disse: não, não, eu tenho certeza de que tem pessoas no seu apartamento. Eu falei: olha, pode até ser, mas são pessoas que não são vivas. Eu falei: realmente eu tenho um altar ecumênico, pode ser que tenha alguns espíritos amigos ali fazendo uma festa, mas eu não fui convidada. Ela disse: você está brincando comigo. Eu disse: não, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Estou aqui disposta, estou aqui falando para a senhora que não tem ninguém. E ela já quis criar uma inimizade por algo que de fato não existiu. Então, aí o zelador veio conversar comigo. Ele disse: olha, como é que vai ficar a situação? Eu falei: não, tá tudo bem. Ela tem umas questões dela, quem sou eu para julgá-la? Se ela ouviu, deixa ela ouvir. Às vezes ela está com alguma coisa, né? Às vezes ela tem algum tipo de toque, às vezes ela tem algum problema já que a gente não sabe, mas é uma questão dela. Como você enxerga isso? Nossa, você falou tanta coisa, Vanessa, que é um desafio responder tudo isso como uma pergunta e não como uma palestra, né? Mas você traz um lugar que chama boa vontade e eu traria um outro que também me parece uma falácia na sociedade, que é o tal do bom senso. Sim. Porque cada um tem um senso. Quando a gente pega a palavra senso, a gente percebe que todo mundo, de alguma forma, busca, pelo menos uma camada aí de gente, eu não estou falando social, mas é de consciência, uma ampliação da consciência e um autoconhecimento. Tem aquela coisa da autoajuda. Aí você compra um livro que vai te ajudar lá fora, mas a autoajuda é aqui É dentro. interno. Como é que o livro, como é que a relação, como é que o que acontece na minha vida me constrói, né? E esse é um muro poroso, porque tem que ter defesas, tem que ter escudos às vezes, todo mundo tem traumas de infância e viver nessas cidades do mundo como São Paulo, a gente se traumatiza no dia a dia e às vezes até banaliza e não percebe, mas isso é um baldinho que vai encher, né? Então, de alguma forma, a tua pergunta é como é que cria um movimento para desconstruir esses muros? Isso. Como é que cria um movimento para se desconstruir? Ou desconstruir conceitos, ou desconstruir estereótipos, ou desconstruir preconceitos. Eu não gosto dessa coisa muito dual, né? Que então, se não é assim, tem que ser assado, né? Mas se a gente não experimentar, eu diria que a gente não aprende, porque só ler ou até só ouvir sem experimentar não cresce de experiência, Sim. não aprende na experiência. E aí, quando a gente vem para os condomínios, você ainda trouxe essa figura que a legislação resolveu trazer como um todo-poderoso, que é o síndico, poderoso para fazer, poderoso para não fazer, poderoso para não fazer
mal e poderoso para não fazer o bem e poderoso para um monte de coisas, mas cada vez mais eu percebo que o lugar da utopia, que é aquele lugar que a gente anda, 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 acha que chegou, né? Tem que andar mais porque a gente jogou a utopia lá para frente, porque a gente está construindo algo que muitas vezes a gente não sabe no que vai dar. São Paulo é uma cidade que eu olho e falo, não sei no que vai dar, mas eu sei que eu vou assistir ainda por alguns anos no que está dando. Eu estou aqui faz um bom tempo, né, nesse lugar, moro em São Paulo, sempre morei em São Paulo, e vejo as transformações acontecendo. Tem umas angústias, tem, né? Mas porque lá atrás falavam, né? Não, que bom, estão construindo bastante condomínio, nós vamos ter mais trabalho. E eu olhava e falava, será que precisa, Eu pensei né, igual. disso, né, neste nível? E aí a pergunta é, como é que a gente desconstrói isso e como é que a gente cria experiências positivas, as palavras bonitas, né, proativas, né, dentro do condomínio? E aí eu fico me perguntando que a gente vive cheio de regras, né? E tudo que acontece, não estou falando só no condomínio, mas em geral, multa, 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 que é a tal da justiça retributiva e não restaurativa. Errei, multado. Tem gente que está comprando multa, né? Quanto custa para dar uma festa barulhenta? 3 taxas Vou ordinárias. fazer a maior. Beleza, posso pagar adiantado? Assim não preciso pagar a taxa do boleto. Tem esse tipo de coisa, você leva no Tem. orçamento. Então, nesse contexto, como é que a gente pode experimentar algo diferente? Eu diria que uma ideia boa é colocar ali nas regras do condomínio, depois a gente vai falar sobre isso, é obrigado, sob pena de multa, a dizer bom dia para todas as ou boa tarde ou boa noite para todas as pessoas que passarem por você. Mas não se preocupe, esse é um projeto de 6 meses e depois a gente vai avaliar para ver o que acontece numa comunidade de vizinhança. Antigamente, quando eu criei esse termo comunidade de vizinhança, o pessoal falava: ah, mas é que nem favela, ah, você Sim, está trazendo essa história da comunidade. E eu brincava, falava: tá bom, então podemos escolher a aldeia. Ah, então vai trazer os indigenistas e tal, porque comunidade tem outro termo, e muitas vezes a gente vai nas favelas, eu dou muitas palestras e cursos em condomínios de qualquer tipologia social, para não aliar a qualquer governo, mas de pessoas que não moravam em prédio e agora moravam na favela. Posso te falar, Vanessa, muitas têm muitas saudades disso que você citou entre os valores necessários: solidariedade, companhia, proximidade, encontro, porque vizinho também não é só aquele de parede, né? Se eu tenho a 3 quadras do onde eu vivo uma obra acontecendo ou um pancadão acontecendo, é teu vizinho. é meu vizinho. Não, mas está lá longe. Sim, mas os aviões que passam por cima de muitos lugares de São Paulo e que tornam a vida insalubre são seus vizinhos. Quando São. você entra num cinema, eu adoro citar esse termo, porque hoje em dia cada vez mais, né? Os pacotes de pipoca eram desse tamanho, você comprava na porta, até chegar na cadeira já tinha comido. Já. Hoje em dia você leva um balde, né, literalmente um balde, e durante 1h30, às vezes até 2, fica alguém do teu lado fazendo crack. Tá tudo escuro, né? Tem algo acontecendo ali na frente que todo mundo veio junto assistir o filme. Fica crack, crack. Isso não é uma relação de É o vizinhança vizinho. fugaz. Vai durar 1h30, 2 horas e meia. Eu, particularmente, muitas vezes sento no chão, na lateral, e fico esperando a cadeira que é a minha, ou que tem lugar, ou fico olhando. Você pode escolher qual é o lugar que tem menos pipoca. Se Eu eu, também. se entro num Me incomodo, restaurante, eu mapeio a questão sonora. A gente pode falar sobre isso também, mas Sim. tem algo que é importante, porque a gente pode falar de paisagem, falta de horizontes, não só horizontes. Olha para o céu, a maior parte do tempo ele está cinzento ou amarronzento, a gente também tem o horizonte Sim. lá para cima, né? Tem. E quando a gente permeabiliza a cidade, também a gente tem o horizonte da terra, o cheiro da terra, o ar da terra. Tudo isso virou, de alguma forma, sujeira. Mas a questão da sonoridade e da paisagem sonora, se a gente parar para prestar atenção, com o paradigma extremo, que seria o silêncio, recomendado por muitos como saudável, né? Se eu quero estar saudável, eu tenho que ter momentos de silêncio na minha vida. Eu não posso ficar o tempo todo com comunicações entrando e ruídos sem parar. Mas isso a gente pode falar daqui a pouco. Olha, são várias questões que a gente precisa observar.
E você falou uma palavra que a gente usa muito no mercado condominial, que é o bom senso, né? Aí eles falam assim: ah, mas o bom senso não vende no supermercado, então as pessoas já não sabem o que é. Está na hora, verdadeiramente, de fazer um chamado à nossa coletividade, à nossa comunidade. Eu falo muito da palavra nossos irmãos todos, porque eu falo muito da palavra irmandade. Tem gente que fala assim: nossa, é uma seita. Cada um dá o nome que quiser, os rótulos que quiserem. Mas sermos elos de uma grande corrente, aí não tem estereótipo nenhum, é o que eu busco verdadeiramente aqui com Opinião Sem Muros. É trazer a consciência de alguma forma, com uma palavra, com insight, com uma experiência, para que outros também tenham as mesmas experiências que eu sei que você já teve, tem, e graças a Deus nós temos todos os dias, que eu tive, de enxergar com uma lente diferente, mas uma lente mais amorosa, quebrar um muro, sair de cima do muro, fazer coisas que a gente já não precisa mais fazer. Falando na questão dos muros, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a Atala Engenharia, que faz a diferença no mercado condominial, fazendo restaurações significativas nas fachadas dos seus prédios. Confira. Michel, você tem muita experiência nesse mercado com relação aos diálogos, que até tem um grande livro seu, obrigada pelo livro, eu amei, Uhum. Diálogos Urbanos, que são as conversas nas cidades, nos condomínios, nas comunidades em que a gente fala que faz parte, né? Que estamos aí fazendo parte. Eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o insight, qual foi a inspiração que você teve com a sua trajetória e com toda a sua vivência. Eu sei que você é bastante ativo na nossa sociedade para transformar, de alguma forma, a vida das pessoas. Qual foi o insight que você teve? Porque o livro ele é muito inspirador e ele traz reflexões muito importantes para a nossa sociedade. É, eu gostaria de dizer, não fazendo propaganda, mas que eu tenho um livro anterior, que é o do mestrado, que é onde eu diria que finalmente toda essa minha trajetória de algo em torno de 30 anos em condomínios, outro dia eu estava fazendo umas contas e falando, nossa, já devo ter facilitado, né, ou sido contratado para problemas e barracos em condomínio, algo em torno de 450 vezes, que é uma média geral assim, dessas bem bravas, né? E tem uma coisa que me satisfaz, em geral, advogados não gostam de assembleia, seja porque é de noite, às vezes é sábado, mas seja porque é tenso, né? E eu me sinto e fui percebendo que cada vez mais eu sentia que eu estou tendo a oportunidade de entrar na casa dos outros e na casa coletiva, porque às vezes você entra num apartamento ou mesmo numa casa de condomínio de casa, ou mesmo fora de condomínio, e é apertadinho, mas ali é sempre um lugar comum. E esse é um lugar que eu gosto de estar, nos condomínios que eu moro, ou enfim, tenho, também é tenso, não é? Ai, Michel, e eu sou um daqueles que não pode falar muito, porque como de alguma forma eu sei mais do que a média nesse contexto, eu acabo querendo que as coisas sejam corretas. E aí eu viro o chato, Chato. né? Mas nesse caminho de estudar a vizinhança e vivenciar essa vivência coletiva, não só em condomínios, porque eu tive um tempo aí de trabalho pró-parques e áreas verdes na cidade. O Parque Augusta é a minha escola, de alguma forma, principalmente porque foi bem sucedida, mas não só este, vários outros. Tem um dos Búfalos na região mais sul, enfim, tem vários, não vou aqui citar um monte, mas eu fui amadurecendo e chegou um momento que eu percebi que escrever um livro como eu escrevi sobre diálogos urbanos era uma oportunidade, quase que um divisor de águas, tá aí com uma idade, maturidade já para ter coragem para enfrentar os medos, de alguma forma, de escrever meio que quase tudo que eu sei. Eu não vou dizer que é tudo que eu sei, porque quando eu estava terminando o livro, eu já estava aprendendo outras coisas, e na vida livre que não aprende, não acaba nunca, né? Então, eu procurei estruturar um conceito de justiça, de acordo com as minhas lentes e um monte de autores, né? Os meus escritos sempre tem um monte de bibliografia, porque
Se tem uma coisa que eu me habituei ou viciei, é ler. É muito legal. Eu não vou fazer aqui apologias à leitura, porque realmente ler é legal para cada um de alguma forma diferente, mas é uma companhia, no mínimo, muito incrível. Então, eu trouxe muitos conceitos do que é justiça, com justeza, não é a justiça retributiva, mas é a restaurativa. E como é que você restaura as relações das pessoas? Você restaura fazendo o que é justo no sentido de equilibrei de novo. Parece até o olho por olho, dente por Sim, dente, que se a gente for olhar, não era uma instância de violência, era vamos equilibrar de novo as relações sem sim. causar mais prejuízo. Esqueceram do parágrafo seguinte É, é, da lei, né? dali. E aí, nesse contexto, eu coloquei bastante das minhas experiências. Mediação de conflitos é algo que eu venho fazendo e eu parei de trabalhar tem uns 8 ou 10 anos no contencioso, então hoje em dia eu sou um advogado consultor, né, coisa de sabido, mas eu não me sinto sabido na medida que eu estou o tempo todo, de Aprendendo. fato, aprendendo. E cada entrada num condomínio, É novo algo eu aprendizado. preciso aprender, porque além dos honorários, eu agradeço um algo que fica. O dinheiro provavelmente eu vou Sim. gastar ou vou guardar. Então, tem este lugar de se sentir vivo dentro desses contextos. Daí eu fui fazer formação, todas essas formações é uma média de 2 anos, eu não acredito em formações menores Também do não. que algo em torno de 2 anos, independente de quantas aulas, porque tem um tempo de amadurecer, Sim. tem um tempo de regar, tem um tempo até de dorme com o livro debaixo do travesseiro, ver se ela fala, se ele te traz algo mais. Daí eu então fiz na Escola Paulista de Magistratura, que tem toda essa coisa bacana de ser na magistratura, mas tem um monte de gente muito sabida, né? Tem gente que leu muito, decorou muito, sabe citar muitos. Esses é um tipo de conhecimento. Aqueles que conseguem trabalhar o conhecimento e trazer nas próprias palavras algo, tanto faz ser melhor, pior, bom, né? E nova, daí isso é um avanço É. de fato. Aí dá para dizer sábio, não é só sabido, né? E aí, então, eu trouxe esse conceito de facilitação que eu aprendi na magistratura, não só juízes, né? Eu não sou juiz. Que é a coisa do diálogo mesmo. E para e passo a isso, eu passei a entender e conhecer mais com outros autores, o Buber é um deles, o Marshall, do Comunicação Não Violenta, é outro. E quando eu falo, não lê só o primeiro, tem esses caras têm que ler 2, 3 deles, assim, para poder realmente ir pôr em prática, né? É. Então eu descobri a potencialidade do encontro. E isso é o que eu diria se você me perguntar, como provavelmente você vai perguntar: "E agora, como a gente faz com isso tudo?", né. A gente revaloriza, que é uma coisa é desconstruir, pronto, ficou tudo desconstruído. É As isso. relações são violentas, as pessoas são más, tem todo esse lugar, Sim. eu me protejo, eu vivo cheio de escudos que eu já nem sei quem sou sem os escudos. Esse é um lugar Você se muito perde. complicado, que as pessoas se esqueceram de quem são. Eu também, não estou dizendo os outros, né, eu estou tentando relembrar aí do que, de fato, ou construir o que eu sou, para poder simplesmente ser espontâneo, não é tá todo mundo querendo ser feliz e para que a gente veio aqui, não se trata disso. Se eu puder ser espontâneo, eu posso errar, eu posso até acordar um dia com a cara torta, mas eu estou espontâneo, eu não passei um algo, aí eu fico mais feliz. E eu diria que um dos cernes desse livro, que é Diálogos Urbanos, eu procurei trabalhar soluções para conflitos e prática de paz, porque eu acredito que não é construção de paz, porque não é fora, é prática de paz. Então, se eu coloco a regra no condomínio, todo mundo tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que passar, né? Daí eu posso, no mês seguinte, falar e pergunta se está tudo bem, sem esperar a resposta, né, sem julgar. Porque tem uma coisa que eu acho incrível no condomínio, que as pessoas não se cumprimentam no elevador, mas às vezes o vizinho é a pessoa que sabe mais de você. Ele escutou você falar no telefone, ele escutou você chorar na noite ou de um dia, ele escutou você ter uma alegria e comemorar, ele escutou você fazendo amor, né? Escutou sendo triste, sendo feliz, sendo tudo. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, entra no elevador, tá, se muito, né? Bom dia, E olha lá, ou né? ele já entra com a Como cara se no fosse um celular. desconhecido. É, é. Então, esse lugar que o condomínio é oportunidade, porque ele é uma sua razão é a segurança, né, que eu diria, uma leitura da cidade, mas ele é a oportunidade de ter alguém próximo. É isso. No Covid, na pandemia, a gente percebeu o quanto as pessoas não estão próximas. Não.
E no Covid a gente plantou a esperança de que, bom, agora vamos ter aprendido. E a gente parece que não Ledo aprendeu. engano. Então, é trazer para a prática da experiência, querendo amarrar todas essas falas, né, do dia a dia, esse crescer de experiência, esse amadurecer de experiência e esse dar valor ao encontro com qualquer outro. Não é ficar amiguinho, mas é ter amigabilidade. É isso. Não é... eu lembro uma metáfora, que uma vez falaram, era uma pessoa que sabia, uma criança que sabia que o vizinho estava em dificuldades financeiras, e aí a mãe dessa criança fala, vai lá e pede um copo de açúcar para a gente fazer o bolo. Daí a criança foi, e a pessoa tinha um copo de açúcar, trouxe o copo de açúcar e falou, mas mãe, a gente tem tanta coisa e olha o açúcar aí. Por que que você foi pedir para eles que não tem quase nada, a gente sabe que está difícil lá? Falou, porque eu quero deixar à vontade para que eles venham pedir alguma coisa para mim. É Porque se isso. eu não abro esse caminho, quer dizer, tem aquela frase boba, né? É dando que se recebe. Não se trata disso. Eu não dou para receber. Eu dou para a pessoa se sentir mais confortável. Eu sou Sim. gentil para a pessoa se sentir recebendo Sim. gentileza. E gentileza não é só o nosso grande profeta da Trino, no Rio de Janeiro, que inventou o universo gentileza e que criou a frase mundialmente famosa da gentileza gera gentileza, mas tem um que é o Clóvis Barros, que Que eu ele adoro. escreve sobre a cultura japonesa em alguns momentos, que traz o conceito do shinshetsu. E o shinshetsu é a gentileza japonesa, só que você faz nem esperando em troca e muitas vezes nem percebendo que o outro perceba que você fez, né? Você dá espaço porque a pessoa parece estar com pressa. Você estaciona o seu carro distante porque você chegou cedo. É espontâneo. E isso É aí vai criando espontâneo. um mundo. E aquela sensação, tem um outro autor que eu sempre gosto de citar, que é o Thich Nhat Hanh, e que escreve, eu busco um dos livros dele, um grande sábio, esse também lá do Tibete, e que escreve num dos livros dele, eu busco refúgio na Sangha. E a Sangha é a reunião de pessoas para estar juntas e estudar, pensar, trazer um problema, etc. E eu fico me perguntando, talvez fosse muito difícil dividir em grupos a cidade, né? Isso está dividido por conta de outras contingências. E o que a gente faz com esses grupos? A gente se reúne e fala, vamos fazer uma festa, ou vamos facilitar um diálogo circular. E assim vai. Então, nesse contexto, eu diria que tem muitos valores aí para trazer nessa construção do que foi desconstruído. E essa é a labuta. A gente não vai ver isso acontecido, mas a gente vai participar disso que você chama de revolução. É exatamente sobre isso. Sermos jardineiros, plantando sementes, sermos pedreiros, colocando um tijolinho em cima do outro para que a gente possa construir uma nova história. A gente não tem, pelo menos eu vejo por mim, a gente não pode ter a pretensão de achar que a gente vai mudar o mundo. Mas se a gente mudar a gente e de certa forma, sermos modelo para o outro, já é o caminho mais fácil e suficiente. Sem culpa, sem remorso, sem julgamento, sem comparação. Cada um olhando para dentro do seu próprio templo, para dentro do seu próprio condomínio, que as coisas efetivamente, eu acredito, terão um final mais feliz, né? Se é dependendo do que é felicidade para cada um também. Aí fica uma outra reflexão. Agora, pensando aqui. Vanessa, você me traz muitas reflexões. Vai ter o programa parte Vai 2. ter que ter, já está convidado. Pensando aqui, eu não gosto muito de falar dessa palavra dificuldade, e eu até vou mudá-la para desafios. Como um grande obstáculo, como uma grande corrida, enfim. Pensando nos desafios que a gente enfrenta todo santo dia dentro dos condomínios, e ainda bem, viu? Porque são com os desafios que a gente consegue evoluir e na repetição. Como trazer uma forma, um olhar mais empático e tolerante para dentro dos prédios, para as famílias que convivem nos condomínios, porque a gente tem que, pelo menos eu penso assim também, nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com famílias, nós trabalhamos com a sociedade em geral, que são tudo isso formando uma grande família. A troca de lentes, esse olhar mais humano, porque as pessoas estão esquecendo que são humanas. No mundo da coisificação que a gente vivencia.
como trazer pelo menos esses 2 ingredientes para dentro dos prédios? Empatia e A tolerância. tolerância. Você traz de novo muitas reflexões, com certeza, mas eu vou voltar nessa dica, né? Porque você falou uma coisa aqui no caminho e eu queria falar um pouquinho também sobre essa necessidade de espiritualização da humanidade em qualquer de suas Sim, vertentes para poder ser mais não, para poder ser humano na sua integralidade. sim. Outro dia uma pessoa me falou, como assim mais humano, menos humano? Somos todos humanos, de todos os tipos. Falei, nossa, que tapa na leve, assim, sutil Aprendi mais uma. dessa questão. Então, de novo, o exercício. E nos condomínios, o que a gente percebe é que só acontecem, via de regra, as assembleias. Lógico que eu estou o tempo todo generalizando e me pautando por condomínios diferentes disso que é o geral que a gente fica se debruçando, porque é o que cai na nossa mesa. Porque quem não tem problema, o time que está vencendo, a gente não mexe Não nem é. conta, né? Quietinho. Fica quietinho. Mas time que está com problemas, o técnico já vem, né? A gente pode fazer até o técnico do time, uma relação de vizinhança necessariamente produtiva com o técnico do condomínio, que em princípio seria o síndico, Sim, mas não sozinho. é um time. Então aí tem um monte de histórias que a gente pode pensar. Uma é não fazer só assembleias, Sim. fazer reuniões. Duas, que eu tenho, acho que isso devia ser lema, e também não é uma frase minha, é de um arquiteto brasileiro, no Nordeste, que mora e trabalha em Colômbia, nos Estados Unidos, e veio dar uma palestra aqui no Brasil, que ele fala, eu ando pela cidade, a gente pode trazer isso para os condomínios, eu ando pelo condomínio, e percebo que antes de o que fazer, é fazer o que está fazendo muito bem feito. É isso. Esse é um lugar, porque se a gente fica só investindo horas, tempo, dinheiro, para fazer coisas que a gente acha que no papel estão prometendo a utopia, ou isso, assim, eu nem gosto do nome solução de conflitos. Sim, lembrei de mais uma questão. As pessoas ficam procurando a luz no final do túnel, mas a luz, ela está em todo lugar, né? Primeiro, e depois que às vezes eu não estou vendo, eu preciso vê-la no túnel, porque se eu fico só procurando, vira que nem E se a utopia. luz Ela está está lá em mim, longe, está no túnel a longe. luz está comigo. Quando a gente fala dessa história, você usou o termo, como eu posso ser um modelo melhor de cidadão? Eu não falo nem só de condômino, né? De cidadão do condomínio cidade. Tem que ter consciência de que eu sou exemplo mais do que modelo. E sou exemplo de perfeições e imperfeições. Não sou só exemplo de perfeições. E até porque uma frase que eu adoro é errando que a gente É aprende. isso. Se a gente fica escondendo o erro debaixo do tapete, a gente aprende menos. É quase É, que tá, uma tá matemática mentindo. exata, né? Então, se agora eu me lembro da pergunta, é sim, que é trazer mais encontros dentro do condomínio. Sim. Ai, mas é sempre tão chato, que é a frase em geral. E eu falo, comida, quando tem comida numa É casa, onde as isso. pessoas ficam? Na cozinha, É na mesa, né? Ou é comendo. na mesa, né? Tem sempre uma coisa em volta do alimento. Leva no mínimo um pouco de amendoim, sabe? Coisas que você morde, já distende essa Já, parte tranquilo. toda e já fica um pouco mais relaxado. Transforma numa reunião que tem Ó, outros hoje, por exemplo, nos pré apetites. é isso. E assim, que traga realmente a questão de estar à mesa, estar próximo. Nos prédios hoje, independente do DNA de condomínio, independente do tamanho, aí entra a boa vontade, né, um pouco de boa vontade, a organização de eventos temáticos, onde as famílias ali podem se reunir. Hoje tem empresas que trazem as comodidades prontas para os prédios, é só abrir o portão e deixar ali a empresa trabalhar e unir as pessoas. Eu tenho condomínios que eu tenho feiras gastronômicas toda semana, e é o momento em que todos descem, se reúnem, confraternizam. Quando não pode ir numa semana, sabe que na outra semana seguinte vai. Essas comodidades que a gente fala, com festas temáticas, as reuniões abertas, antes mesmo das assembleias, que a gente consegue traduzir aquilo que a gente vai só deliberar, porque as assembleias, verdadeiramente falando, pelo menos na minha ótica, elas não servem para resolver os problemas, elas servem somente ali para deliberar. Por quê? Porque antes já teve o diálogo,
já teve a conversa, já foi explicado, já foi trazido, já deu-se ali a oportunidade das pessoas debaterem e conversarem e trocarem suas ideias antes de chegar somente numa assembleia que parece às vezes um ringue, um local de briga, um local de desarmonia. Sempre que possível, contratar mediadores. A gente fala hoje até na figura do presidente profissional. Não sei se você sabe, mas eu sou contratada por alguns condomínios como presidente profissional. As assembleias terminam assim em horários que você fala assim, nossa, já acabou? E as pessoas ficam depois só conversando e combinando coisas, porque a gente vem com um olhar diferenciado, né? Quando você está na areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você afunda. E quando você tem alguém dissociado dos problemas que ali naquela comunidade tem, e você contrata mesmo um mediador ou um presidente profissional, que hoje essa figura está aí, eu estou fazendo inclusive uma campanha para que a gente tenha presidentes profissionais e mediadores sendo presidentes das assembleias para evitar essa desarmonia que hoje estão instaladas nos prédios e estão trazendo o quê? Pessoas fugindo das assembleias porque já ficou com aquele estereótipo de que é um local só de briga, só falta sangue, porrada e bomba, né? Assim que o pessoal fala, que eu acho um horror isso, mas é o que acontece cotidianamente falando, para a gente mudar isso. Então, veja. Sangue, suor e lágrimas, hein? Esse sangue, Né? suor e lágrimas? Bom, Bomba, tem também tiro, porrada e bomba, esse tem. está mais associado à trilogia. É. Aí, mas a energia é negativa. Então, tentar trazer as pessoas para esse olhar diferenciado, mas com movimentos criados pelo próprio gestor. Eu não gosto muito da palavra síndico, eu acho essa palavra tão pesada. Eu uso mesmo o gestor, a pessoa que é representante daquela coletividade, né, que não vai trazer os seus interesses particulares, vai trazer os interesses da coletividade. Então, são formas hoje que eu vejo que os síndicos podem utilizar dentro dos condomínios para estreitar a conversa, mudar alguma coisa, porque se eu não mudo uma peça, eu não consigo, de repente, fazer um jogo de xadrez. Eu falo que nós estamos vivenciando um grande jogo de xadrez, estamos num grande tabuleiro. Só que se eu estou aqui, você está aqui, Michel, se você não mexer a peça, o jogo fica parado. Então, para que a gente crie movimentos nos prédios, basta uma ação, uma atitude. Tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo. A gente fala em paz. Como buscar essa paz sem a boa vontade? Como buscar essa paz quando eu espero que o outro faça para eu fazer primeiro? Esse lugar é o da autorresponsabilização. Se eu fico com expectativa de que o outro faça o que eu quero fazer para ter um mundo melhor, eu fico com a expectativa e não tem nenhuma garantia de resultado. Mas a garantia de poder fazer, eu tenho uma máxima que eu sempre digo, pessoa carente é aquela que não dá, não é aquela que não recebe. Porque receber é aleatório, mas se a pessoa está no fluxo de oferecer e de dar, e por isso que muitas vezes você escuta de trabalhos voluntários ou trabalhos sociais remunerados e muito bem remunerados, as pessoas falam, esse é o dia que eu volto para casa super energizado, feliz, mesmo que foi um dia muito cansativo. Então tem esse lugar, a gente pode usar o termo também de fluxo, né? Onde é que eu fluo? Então quando você fala do síndico, eu fico me perguntando, e vinha vindo até hoje para cá, me perguntando, fiquei ouvindo alguns programas teus antes para ir entrando no Opinião Sem Muros, né, de alguma forma, que é o síndico, ele representa, ele não recebeu poderes de execução, até porque, fora o de aproximar as pessoas, controlar os atos e as contas, que ele depois vai prestar, e atos e contas não se presta só crédito, débito, saldo. Gestão, Sim, que é o mais importante, né? Para que as pessoas tenham segurança de que vivem num mundo, de alguma forma, seguro e previsível. Ninguém pode planejar tudo, a gente aprendeu isso nesses últimos anos. Mas a gente pode querer de que alguma forma organizada e bem feita seja. Então, um síndico bom é aquele que consegue agregar as opiniões, os desejos e as necessidades de todos e aí sim representá-los. Se ele traz o regulamento interno, a convenção, como ferramenta e só fica aplicando o que está escrito, eu diria que ele não faz o trabalho dele. ele é um Com robô. todo, não, com todo respeito ao trabalho que dá ser síndico, porque relações humanas
Não faz muitos anos as pessoas falavam, relações humanas não é o síndico que tem que tratar, cada um tem que se relacionar e ter bom senso. E quando a gente fala bom senso, e você usou outra vez boa vontade, a meta que a gente tem que ter na prática, eu falo bastante disso nesse livro dos diálogos urbanos, e ele tem um capítulo até dirigido para, tem a palavra mediadores, eu também brinco, falo mediar conflitos, quando você abre a porta e fala conflito tal, entra o conflito? Não, entram as pessoas que estão em conflito. Você vai mediar pessoas e o diálogo e a comunicação, não exatamente o conflito. Mas às vezes não tem conflito, só que se você vai plantando um jardim mais potencialmente frutífero e florido, hoje você não vai ter conflito amanhã. É aquela coisa do investir para economizar. Eu fico aqui na minha e não invisto, economizo. Uma crítica objetiva para todos os condomínios dessa cidade. Em geral, as áreas comuns não têm a mesma qualidade econômica de investimento do que as áreas privativas. Por quê? Se eu dividir por 10 ou por 50 ou por 500 um investimento numa academia, num hall de entrada, num lugar amigável, aprazível de estar, isso eu não faço, mas minha unidade tem um lugar mais luxuoso. Isso mostra que as pessoas estão investindo em outro lugar, que não é o comum. E se a gente não aprender isso, a gente vai ficar achando que está inventando a roda toda vez, mas a roda já foi inventada, que foi esquecido como ela girava. Né? E a vida comunitária pode ser romântica também, claro, a gente tem o amor romântico, mas a vida comunitária, ela tem, e você também falou sangue, suor e... chute, porrada e bomba. Mas tem sangue, suor e lágrimas. E fazendo até analogia, tem um advogado que eu gosto muito, mas ele é está ficando cada vez mais azedo, eu não vou falar depois disso o nome, mas é uma pessoa muito querida e que eu tenho compaixão ao longo do tempo, né? Ele vai saber que eu estou falando dele, mas que ele criou esse sangue, suor e sofrimento. Como analogia ao sossego, saúde e segurança do Código Civil. Aos 3 S's, né? Então, tem sangue, tem que dar o sangue mesmo para viver comunitariamente. Não é apertei um botão e o outro faz e eu reclamo. Exatamente. Tem que ter suor? Sim, porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. E às vezes não dorme de noite e sua de preocupação, sei lá. E tem sofrimento? Tem sofrimento. A gente tem muito sofrimento na sociedade. E a gente não está olhando essa possibilidade do condomínio como encontros, mesmo que descomprometidos no sentido social, mas que podem nos trazer menos, nos tirar desse lugar de sofrimento. Exatamente. E um sorriso, como vai, posso te ajudar a segurar a sacola, abrir a porta, mas um sorriso, né? Muda o dia. A gente vê isso nos posts do Instagram, só que a gente não sorri. Né? Isso, não faz na prática. Então, esse é um lugar que precisa, de novo, não quero ser repetitivo, mas se a gente não arregaçar sangue e suor para tirar um pouco esse sofrimento, né? As culturas orientais falam que esse sofrimento é inerente à nossa presença na Terra e que a gente só vai parar desse ciclo eterno de vem e vai, desculpem-me os não fiéis que não tenham fé nessas histórias, mas é uma boa analogia e quem inventou isso foi a humanidade, num outro pedaço. A gente não vai se livrar do sofrimento e todo mundo não quer sofrer. Todo mundo não quer dor, e a dor é assim, com a idade começa a doer, tem aquela coisa da idade do condor, né, que você sabe, quando acorda, me belisca porque eu estou sem dor, acho que eu morri durante a noite. Mas como é que eu convivo com a dor? Se eu não convivo com a dor, não acolho, corticoide nenhum e analgésico nenhum resolve para sempre. Tira ali, né? Então, enfim... É isso. E toda mudança, pessoal, é física. A gente precisa sentir. Para fazer sentido, tem que sentir. Não tem como ser diferente. Michel, chegamos ao final do programa. Tem uma fala final? Tem. E eu estou muito feliz, mas muito feliz de tê-lo aqui. Foi maravilhoso. Eu já estou saindo do programa com muitas reflexões e algumas ressignificações também. E eu acredito que os nossos internautas também. Por favor, nos deixe os seus recados, as suas reflexões, os seus insights finais. Vou trazer que eu trouxe até uma colinha, porque eu, às vezes,
Eu sou da área de humanas, os números às vezes eles se misturam nessa aleatoriedade própria da aritmética, mas é uma autora que chama Ana Guglielmi e que ela fala da linguagem do corpo. Então, quando a gente olha em todos esses lugares que a gente chama de condomínio com pessoas, o corpo fala, né? E parece aquelas coisas dos anos 70, dos hippies, né? Ele já tinha nascido nessa época? E já, então ele ainda está lá, né? Eu estou bem aqui mesmo. É isso. Porque aí eu não vou fazer uma crítica ao mundo virtual e que vem se virtualizando ou se remotizando, se é que existe essa palavra cada vez mais que significa um distanciamento disso que é a potencialidade do encontro, do calor do encontro, do cheiro do encontro, do olhar do encontro, da escuta do encontro. E aí essa Ana traz uma estatística empírica, os americanos eles conseguem botar tudo em números, Sim. né? Mas que quando a gente... Tudo é comunicação, né? Hoje em dia. Esse programa também é comunicação. Sim. Como eu ajo aqui, como você age aqui, como você me deixa à vontade aqui, ou na assembleia de condomínio, ou na relação de elevador, 7%, gente, 7, não mais que 7, são as palavras. E a gente vive numa sociedade incontinente verbalmente, não vou falar verborrágica, mas incontinente, não para, e de comunicação pretensamente efetiva. 7% são as palavras, 38% é a voz, é o tom da voz. Eu posso falar a mesma frase em 3 tons diferentes, você vai entender 3 coisas diferentes. E eu diria que o filtro digital tira um pouco da entonação. Aí quando você vai para a escrita do WhatsApp, que eu diria que é super incrível, para um pedacinho do que ele está ocupando de espaço, porque ele está causando mais desentendimento do que possível. E 55% é o corpo. E quando a gente fala do corpo, se você está só me vendo aqui, num Zoom, num Teams, num que quer que seja da vida, você está vendo um pedaço do corpo, mas você não está vendo inteiro. Não está vendo as horas que eu fiquei meio assim, ou que eu fiz assim, ou que eu fiz assim, ou que eu fiz assado. Isso comunica algo que não dá para dizer em palavras. Então, se eu puder trazer uma fala final, além de super te agradecer, porque falar de condomínio sem chavão nenhum é falar de vida humana. Isso é real, porque essa é a nossa organização numa cidade que lá nos anos 70 era a cidade de pedra, e agora eu diria que está virando a cidade das sombras, porque um prédio assombreia o outro, e a gente vai precisar ver que sociedade que a gente está criando com essa estrutura. Muitas vezes tem um arquiteto, um professor lá na FAO, muito incrível, que ele dá aula de pós-graduação em planejamento, mediação de conflitos de planejamento urbano, e ele fala para os arquitetos, vocês não estão construindo maquetes para ganhar prêmios em festivais e congressos ou não sei o quê. É para morar gente. Então, vocês têm que pensar na amigabilidade dos encontros que podem acontecer, e não naquelas tudo reto. Sim. E quando a gente pensa na cidade, está tudo bem a gente saber que não está fazendo certo. Mas está tudo errado achar que a gente está fazendo certo e está fazendo errado e fica no vitimismo ou na responsabilização de um terceiro. Eu só posso dizer que eu tenho a certeza, porque eu já vivo isso de experiência de alguma forma, que o encontro é o que a gente tem de mais precioso na vida, a gente não leva absolutamente nada. Ai, não, deixa o patrimônio para os filhos. Ok, mas mesmo assim não leva nada. E às vezes até o próprio filho vai falar, esse patrimônio eu não queria, eu queria outro. É isso. E tem essa ginga. Então, humildemo-nos, né, seria a palavra. Vamos ficar de um lugar de igual para igual. Sim. Né? Nós estamos aqui há um tempo conversando, você está em várias posições, e eu estou em várias posições, você tem cabelos longos e todo um corpo diferente do meu, mas a maior parte da gente é absolutamente igual. Esse lugar é precioso. Aí eu convido aqui a audiência sem excessivos romantismos, mas com muita objetividade para construir isso. Senão, só não vai ser... A gente tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, Sim. só não tem das consequências. Eu queria comer sorvete todo dia sem ficar gordo. Tudo bem, sem ficar gordo você não vai conseguir. Você pode até comer o sorvete. Eu queria ser feliz amanhã. Amanhã não existe agora. Agora é agora de ser feliz. Sim. Amanhã talvez você seja quando o amanhã se transformar em agora. Sim. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Pessoal,
Eu não poderia terminar este programa sem dar a minha opinião, sem muro nenhum, sem lentes nenhuma nesse momento, mas completamente inspirada. Quando eu digo que todos devemos ser jardineiros, é uma verdade. O jardineiro planta, o jardineiro rega, o jardineiro, inclusive, não sabe nem qual será o resultado do seu plantio, mas ele arrisca, ele serve. Quando eu falo em conjugar verbos, eu falo em conjugar o verbo servir. Mas somente o verbo servir? Não. O verbo servir com amor, com empatia, com tolerância. Quando eu falo em ocupar o meu espaço aqui, eu também devo me preocupar com o espaço do outro, porque eu posso estar no lugar dele amanhã. Ser empático não é somente uma palavra bonita, é sentir o que o outro sente nas condições em que ele está. Muitas reflexões foram dadas no programa de hoje e eu gostaria de fazer um convite a vocês que nos deem a oportunidade, e eu falo isso no plural, eu, você, o Michel, o Preview, todos nós, de sermos melhores do que ontem, de sermos melhores do que há 1 minuto, de nos darmos a oportunidade de evoluirmos juntos, de olharmos o mundo por uma outra ótica, com um novo sentimento. É um exercício, é um desafio, e eu acredito firmemente que todos nós temos os melhores recursos e talentos para que a gente possa vencer esse desafio, porque os mesmos recursos que eu tenho, você também tem. Termino o programa trazendo essas reflexões e agradecendo imensamente a audiência de vocês. Meu muito obrigada e por um mundo mais amoroso. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.